Atos 16, versículo de número 6. Diz assim, olha. Atos capítulo 16, versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região de Missa, procuraram subir até Betina, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite mais uma vez. Cada pessoa, Senhor, que entrou neste lugar, nós estivemos orando, Senhor, antes de as pessoas chegarem aqui, Pai, para que o Senhor pudesse tocar o coração das pessoas, para que o Senhor pudesse falar, Deus, poderosamente ao coração de cada um deles, para que o Senhor viesse acender a chama no coração deles, Pai, para que, Senhor, nenhuma pessoa que entrasse aqui, se tivesse, Senhor, algum tipo de problema físico ou espiritual, Senhor, ele seja, Senhor, curado, seja liberto em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra, Senhor, que traz, Senhor Deus, vida. A Tua palavra que traz, Senhor Deus amado, alegria. A Tua palavra, Senhor Deus amado, que traz, Senhor, o direcionamento, Senhor. Venha entrar neste momento, Pai, na mente, Senhor, do Teu filho, na mente da Tua filha, na mente desse jovem, na mente de cada irmão que aqui está, Senhor, neste momento. Nós Te bendizemos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Querido, essa semana Deus tem falado ao meu coração justamente a respeito de nós não ficarmos apenas num ambiente como esse, amém? Mas nós sairmos das quatro paredes e poder avançar aos propósitos de Deus. E o texto que esse dia Deus tem falado ao meu coração, está falando sobre, eu coloquei um título aqui, né? Qual o propósito da visão dada por Deus? Qual é o propósito da visão dada por Deus para alguma pessoa? Deus, Ele dá uma visão para mim e para você, para nos orientar, meu irmão. Para nos direcionar ao caminho pelo qual Ele deseja que nós venhamos trilhar, percorrer. Amém? Deus, Ele te trouxe aqui porque um dia Ele colocou uma visão, aleluia, no teu coração. Deus me trouxe aqui porque um dia Ele falou comigo e colocou uma visão que eu seria alguém que iria levar a palavra dele para pessoas, e as pessoas elas iriam ser curadas, tocadas em nome de Jesus. E Ele não mandou só eu, mas Ele mandou a todos aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem no Senhor Jesus. Isso não foi estipulado, essa visão não foi estipulada apenas para uma pessoa, mas essa visão foi estipulada para todo aquele que crê no Senhor. Então você e eu que estamos aqui nessa noite, nós temos algo que foi colocado por Deus, dado por Deus, que é o quê? É seguir a visão de Deus, aleluia. Seguir a visão de Deus, esse é o desejo do Senhor para ti nessa noite. Toda a visão dada por Deus, meu querido, tem um propósito de dar a direção, a orientação aos seus servos. Isso tudo para que fiquemos atentos aos acontecimentos, sejam esses acontecimentos presentes ou futuros. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos observar que várias pessoas tiveram visões, sonhos, direcionamentos que Deus deu para eles. Talvez você está aqui nessa noite e algum dia na sua vida você teve uma visão, você teve um sonho, alguma vez você sentiu uma voz falar com você. Eu quero dizer para você que é o Espírito Santo de Deus falando contigo, querendo te direcionar, aleluia, para você viver o propósito de Deus. A gente olha aqui a palavra de Deus, nós vamos observar que os discípulos de Jesus, por exemplo, tiveram uma visão uma vez que estavam no Monte da Transfiguração. Ali eles olharam Jesus, olharam Moisés e olharam o profeta. E o profeta estavam juntos ali conversando, e aquele ambiente estava tão bom, tão maravilhoso, que os discípulos não queriam mais sair daquele lugar.
Quando você tem a visão de Deus, quando você tem a presença de Deus contigo, meu irmão, você não tem desejo de sair do ambiente, aleluia, que você teve essa experiência. O teu desejo, o meu desejo é permanecer ali juntos. Nós lembramos também Paulo, quando estava indo para caminho de Damasco, ele teve uma visão ali ele foi tocado por Jesus, ali Jesus falou com ele: ei Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ali ele cai ali daquele animal que ele está em cima ali, ele fica cego por 3 dias, mas Jesus vem e dá nova visão para ele, ali ele teve uma visão, ali ele teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz também que João, na ilha de Patmos, o discípulo amado de Jesus havia falado lá quando estavam reunidos, que todos os outros iriam passar por uma morte, mas aquele João ia ser diferente com ele, ia ser de morte natural, velhice. E a Bíblia se cumpriu, e ele teve a visão do Apocalipse ali na ilha de Patmos. Nós vemos Pedro teve uma visão quando estava na casa, se não me engano, na casa de Simão, curtidor. E diz que ele estava num quarto superior orando ali, e daqui a pouquinho veio uma visão sobre ele, ele começa a ver um lençol descendo dos céus, e viu aquele lençol vários animais impuros para ele. Ele, um judeu que seguia as leis, olhou aquilo ali, onde ele ouviu uma voz dizendo: ei Pedro, mata e come. Pedro se escandalizou, e Pedro disse: não Senhor, como que eu vou comer algo como isso? Como que eu vou comer, se a lei diz para mim não comer? Aí aquela voz diz assim: ei, como é que você diz que é impuro aquilo que eu santifiquei? Aleluia. Ou seja, o Senhor estava desconstruindo algo dentro do coração, da vida de Pedro, porque Pedro tinha uma barreira ao qual ele não se aproximava de pessoas que não faziam parte do povo judeu. Ele não queria levar, na verdade, a mensagem da graça de Deus para eles, mas o Senhor desconcertou ele, destruiu tudo aquilo que tinha sido colocado dentro dele, e ele, a partir daquele momento, ele vai até a casa de um homem que era há pouco tempo rejeitado, e ele começa então a pregar sobre o evangelho da graça de Deus, e aquela casa é cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia. O tema que nós estamos nesse mês abordando está falando sobre o Cristo no centro, colocar Cristo no centro. Nós falamos a semana passada a respeito de Jesus, quando Jesus ele estava passando pela alfândega, olhou Mateus e disse: ei Mateus, segue-me. Aquilo dali causou um escândalo muito grande para os fariseus, aonde ele chama o Mateus e os publicanos para sentar na mesa, na casa dele, e ali ele parte o pão, ali ele serve uma ceia para eles também. Jesus quer desconstruir, aleluia, a religiosidade que está impregnada na minha vida e na tua vida, meu irmão. Preconceitos que foram construídos há tempos e tempos, que faz com que você muitas vezes, eu e você se separamos de pessoas que nós não podemos nos separar, mas nós temos que ir e levar essa bondade, esse amor. Eu sei que é uma luta constante, mas nós precisamos permanecer firmes. Nós estamos diante, querido, nesse texto que eu li, na segunda viagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha ido na sua primeira viagem visitando igrejas, ele foi chamado por Barnabé. Barnabé era um homem cheio da presença de Deus, inteligente. Ele escolhe Paulo para ir pregar a respeito da graça de Deus para as pessoas. E eles começam a andar por várias regiões, várias províncias. Mas chegou um momento em que eles tiveram um confronto entre eles. Isso é normal, meu irmão. Vai ter momentos que você vai sentar comigo, eu vou sentar com você, e você não vai querer saber daquilo que eu falei, você vai achar que não tem nada a ver. Não tem problema com isso, eu não tenho problema com isso também. O problema que nós precisamos entender é que a visão precisa tem que permanecer. A visão que Deus deu, ela tem que permanecer. A visão que Deus deu para você, a visão que Deus deu para mim, essa tem que permanecer. A visão humana, a minha visão, ela pode ser uma visão falha, meu irmão, mas a visão que Deus deu, ela é eterna, e ela que vai trazer vida enquanto nós estivermos aqui nesse lugar. Paulo e Barnabé tiveram uma ruptura naquele momento.
Foi necessária aquela ruptura. Se você começar a analisar os textos bíblicos, a palavra de Deus fala que em vários momentos na história houve-se um rompimento, porque Deus queria dar crescimento para o povo. Quando você olha lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, você vai ver que um povo estava construindo um território ali, estavam construindo uma torre gigante. Eles tinham uma intenção no coração, mas a visão que Deus deu não era aquela. Entenda, meu irmão, você pode ter visão, você pode ter sonhos, mas tenha os sonhos e visões de Deus. Porque se for os meus sonhos, meu irmão, eu vou perecer. Mas se é os sonhos de Deus e a visão de Deus, você vai vencer, você vai vencer, você vai alcançar, aleluia, aquilo que você sonha, aleluia. Coloque o teu sonho e a tua visão em Deus. O Senhor naquele tempo, quando eles estavam construindo aquela grande torre, Ele fez com que houvesse uma ruptura. Deus, Ele vem, Ele olha, nós precisamos fazer algo. E Ele confunde as línguas ali. E aquele povo começa o quê? A ir para um lado, a ir para o outro, a voltar à visão. Eu quero que essa noite, meu irmão, essa mensagem de voltar ao centro, de colocar Jesus ao centro, de ter a visão do Senhor, ela possa invadir o teu coração, a tua casa, a tua residência, a tua família, aleluia. E você possa voltar, em nome de Jesus, a ter a visão que Deus colocou no teu coração, aleluia. A visão, ela trará novos desafios, meu irmão. E um dos desafios de Paulo era se manter fiel à visão. Imagina, Paulo estava com Barnabé, e aí a Barnabé, eles se desligam ali, Barnabé vai para um lado, leva um sobrinho, um amigo dele junto. Paulo agora está, ele levanta Silas para ir estar junto com ele, e eles começam a viver um propósito de Deus, a caminhar na visão que Deus tinha colocado no coração dele. Deus tinha falado para ele, olha, volte e vá visitar as igrejas, os lugares aonde foi levado o evangelho da graça para eles. Vai e começa a ver como é que está aquele irmão, como é que está aquela irmã. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você tiver um tempinho nessa semana, pega o teu telefone e liga para aquela pessoa, fale com ela, diga uma palavra de Deus, de bênção para a vida dela. Talvez ela está precisando neste momento, aleluia. E nós estamos muitas vezes longe da visão. A Bíblia diz que Paulo e Silas começam a andar, a ir às regiões. Quando eles chegam na cidade de Derbe e de Listra, eles acham um jovem chamado Timóteo, meu irmão. Quando eles encontram aquele jovem e eles percebem que aquele jovem tem um Espírito Santo de Deus dentro dele, ele começa a falar com aquele jovem, começa a falar com aquelas que cuidavam dele, e diz assim, ó, ele vai conosco. E ele começa a andar com Paulo e com Silas, aleluia. Eles chegam a outra cidade e ali eles começam a observar que as pessoas, elas estavam fazendo os seus afazeres e na mente, no coração deles, eles tinham o desejo de cumprir a missão de Deus. Estavam ansiosos. Aí a vontade de um, não, vamos para aquele lugar. Não vamos para aquele lugar. Não, vamos para esse lugar. Estavam meio que perdidos naquele momento ali. E aí daqui a pouquinho o Espírito Santo dele vem e diz assim, olha, vocês não vão para lá. Vocês não vão para esse lugar. Espere, aguarde que eu vou dar a visão para você. Aleluia. Meu irmão, esse é um dos problemas nossos. Nós não temos a paciência para esperar o que Deus está querendo falar aos nossos corações. Nós sentimos um arrepio e já achamos que é de Deus. Deus está falando, eu vou. E aí quando você vê, você quebra a cara. Eu quebro a cara. Por quê? Porque eu não esperei ouvir a voz de Deus. Paulo e Silas estavam agora tentando fazer algo na sua própria vontade, mas o Espírito Santo de Deus estava impedindo eles. O Espírito Santo de Deus estava dizendo assim, vocês precisam entender que nesse percurso vocês vão ser tentados a sair, a deixar a visão de Deus, mas eu quero que vocês permaneçam na visão, porque essa visão vai levar vocês a ganhar vidas, aleluia, para Cristo. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Queridos, mantenha-se na visão, mantenha-se no propósito.
A visão, ela precisa ser lembrada todos os dias. Aquilo que Deus ele colocou no meu coração, o propósito de sair da minha casa, de pegar a minha esposa, os meus filhos e vir para uma terra que eu não conhecia, meu irmão, era porque eu tinha ouvido a voz de Deus. Eu não apenas ouvi a bispa ou o bispo ou os meus pastores antigos lá chegar e dizer, ó, vai para lá e se vira. Não, eu fiz propósitos com Deus. Eu comecei a orar a Deus. Nós começamos a sentar na mesa e conversar sobre aquilo. Como é que vai ser? O medo ele vai vir, querer te impedir, para que você não cumpra a visão, os planos de Deus, meu irmão. Mas quando nós estamos ligados, aleluia, na videira verdadeira, Ele nos dá as respostas, Ele nos dá as orientações, Ele nos ajuda a nos mantermos, lembrando-se da visão todos os dias, e estando, aleluia, colocando Ele no centro dessa visão, aleluia. Coloque Ele no centro da visão, aleluia. Ele precisa estar ali, Jesus precisa estar ali, você precisa estar ali com Ele. Paulo ele foi tentado a sair fora por muitas vezes, tiveram vontade de ir para outras cidades, por algumas vezes o coração dele desejou ir para outros lugares, porém o que fez ele se manter na visão foi que ele sempre colocou, meu irmão, Jesus Cristo em primeiro lugar, Jesus Cristo no centro, aleluia. O que vai fazer você permanecer na visão, aleluia, do Senhor, é você deixar Ele agir no centro da tua vontade, no centro da minha vontade. Eu tenho a certeza, meu irmão, que eu vou, aleluia, chegar no lugar que Ele tem preparado para mim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como nós, muitas vezes acontecem situações semelhantes à de Paulo. Muitas vezes nós somos tentados a fugir, a sair da rota. Talvez até que essa rota ela poderia ser até rápida demais. Mas essa rota não vai te levar a cumprir a visão, a cumprir o propósito. Eu me lembro uma vez que eu ouvi um testemunho de um jovem, do pai de um jovem. E ele saiu de Florianópolis. Ele casou cedo. E foram embora para a Austrália, se não me engano. Nova Zelândia ou Austrália. E ele foi trabalhar como TI lá. E tudo aquilo que ele aprendeu aqui no Brasil, de certa forma, ajudou ele lá, muito. Por quê? Porque na empresa onde ele entrou, as pessoas elas foram ensinadas a seguir o passo a passo a chegar num problema para resolver da empresa. E ele, na cabeça dele, ele já sabia onde era o problema, e ele queria cortar a rota. E realmente ele acertava. E as pessoas começaram a gostar, as pessoas começaram a admirar ele, ele começou a crescer dentro da empresa. É bonito de ver isso, é interessante isso. Mas com o nosso Senhor, nós não podemos fazer esse jeitinho, meu irmão. Com o nosso Deus, nós precisamos respeitar, aleluia, os limites que Ele colocou para que nós possamos viver esses propósitos. Para que nós possamos viver essa visão, para que nós possamos ver, aleluia, as coisas fluindo, nós precisamos respeitar a visão que Deus colocou no nosso coração. Senão eu vou estar fazendo as coisas sozinho, sozinha, e quando eu ver, eu vou estar sofrendo, chorando nos cantos, se machucar. E não é isso que o Senhor quer para mim e para você. O Senhor quer que você e eu viemos caminhar juntos com o mesmo propósito, na mesma visão, com os mesmos desejos, mesmo tendo indiferenças, mas com Cristo nós podemos caminhar juntos, porque Ele é, aleluia, aquele que vai dar a direção para você e para mim, aleluia. Louvado seja Deus. A visão, querido, ela pode até nos causar feridas, mas no final, a recompensa de ver uma família restaurada, uma jovem liberta, isso vai anular toda a dor. Entenda isso nessa noite. Quando Paulo e Silas, eles foram direcionados para ir ouvir a voz do Espírito de Deus, porque eles ouviram uma voz dizendo assim: olha, ei, passe a Macedônia, ei, ajuda-nos, nós precisamos da ajuda, nós precisamos ser sensíveis, meu irmão, a essas vozes. Tem pessoas que elas queriam estar hoje aqui como você está,
mas não consegue, não pode estar aqui, porque algumas estão presas, realmente presas, em lugares onde você e eu nunca entramos e não queremos entrar. Eu quero dizer para você que o Senhor, aleluia, quando Ele der a visão, você precisa, aleluia, obedecer a sua voz. Paulo e Silas, meu querido, eles ouviram, né, a voz do Espírito Santo de Deus, e eles foram e começaram a atravessar algumas cidades. Eles chegaram numa cidade onde existia uma mulher, e aquela mulher, ela estava na beira do rio, e quando ele olhou para aquela mulher, e ele começou a pregar sobre Jesus, aquela mulher desejou Jesus para a sua casa, para a sua vida. Quando nós estamos na visão, meu irmão, aleluia, nós vamos ter sucesso, nós vamos ter vidas sendo tocadas por Jesus, nós vamos ter famílias sendo restauradas por Jesus. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, aleluia, no centro da nossa caminhada, quando nós entramos junto com Ele ali e permanecemos ali, meu irmão, Ele vai te levar em lugares onde você vai abrir a sua boca e as pessoas, elas vão ser restauradas. Aquela mulher aceitou a Jesus como Salvador na sua vida, levou para dentro da sua casa. Naqueles mesmos dias, Paulo batiza ela nas águas e ela recebe, aleluia, a presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo para dentro da sua casa. A visão, quando ela é seguida, meu irmão, a visão quando você vai na visão do Senhor, meu irmão, entenda isso, quando você vai na visão que o Senhor te deu, automaticamente vidas vão vir também diante de ti, e você vai alcançar, aleluia, para a glória de Deus, essas pessoas, aleluia, louvado seja Deus. Eles não pararam por aí, eles continuaram a ouvir a voz: ei, passa Macedônia, ei, nos ajuda. Eles já estavam indo ali, achando que, nós ganhamos uma mulher para Jesus, nós ganhamos uma família para Jesus, mas não era só isso que Jesus queria para eles, não era só isso que Jesus tinha para eles, Jesus tinha mais coisas para eles naquele lugar. Aí eles estão andando na cidade, indo para a oração, indo para o lugar de oração. Daqui a pouquinho vem uma menina, que ela era usada pelos seus senhores, para querer enganar as pessoas, revelar a vida das pessoas. A menina era possessa por um espírito de adivinhação, e as pessoas ganhavam dinheiro através da vida dela. E um dia Paulo e Silas estavam andando, e aquela menina cheia do espírito mau, ela começou a berrar: ei, lá vem o homem de Deus, lá está vindo o homem de Deus. E começou a falar e encher a paciência, até que Paulo, uma certa vez, vira e olha para ela e diz assim: eu te repreendo em nome de Jesus, seja livre. Aquela menina foi liberta. Aqueles senhores ficaram indignados, se levantou-se uma calúnia contra eles, levaram eles para ser preso. Toda vez que Deus ele dá, meu irmão, uma visão, toda vez que Deus tem um plano nas nossas vidas, meu irmão, talvez você vai passar por um processo que possa ser dolorido por um período, possa doer um pouco, mas eu quero dizer que Deus ele tem algo muito maior a fazer, aleluia, também neste momento de dor, sarar outras vidas através da tua vida, através das tuas açoitadas que você vai levar, você vai conseguir salvar outras vidas, meu irmão, também, aleluia. Através das suas feridas, você vai também poder passar, aleluia, para essas outras pessoas: olha, eu vivi algo semelhante a isso, mas eu quero dizer que eu venci adorando ao Senhor, eu venci orando ao Senhor, eu venci permanecendo na visão, eu venci colocando Cristo no centro, aleluia, da minha vida, da minha casa. Paulo e Silas estavam agora presos, foram caluniados, levaram um monte de surra, estavam ali dentro daquela prisão, mas a visão ainda permanecia neles. Olha que maravilha, meu irmão. As pessoas podem se levantar contra você, as pessoas podem falar coisas ruins contra a sua casa, contra a sua família, as pessoas podem discordar de você, mas se você permanecer na visão, meu irmão, você vai ter paz dentro do teu coração, você vai ter paciência, você vai deixar, aleluia, você vai deixar o trigo e o joio, como Deus tem falado esses dias comigo, o trigo e o joio, eles vão crescer juntos, eu não vou arrancar, meu irmão, não é eu que tenho o direito de arrancar, e eu não vou.
Quem vai arrancar é o ceifeiro. E sabe quem é? É os anjos, diz a palavra do Senhor. E o que eu peço a Deus é que Deus me dê sabedoria e paciência para viver juntos até o final. Porque eu sei que vai chegar um dia em que Ele vai ter que arrancar. E se você e eu não nos tornarmos trigo, vamos ser jogados no fogo, meu irmão. Nós não vamos prestar para nada. E eu quero a cada dia ser transformado em trigo para o Senhor. Eu não quero ser joio, eu quero ser trigo nas mãos do Senhor. Queridos, Paulo e Silas não perderam a visão naquele momento. Mesmo feridos, mesmo machucados, eles estavam sentados, os seus pés com troncos ali, presos ali, e eles começaram a um olhar para o outro, e eu acredito que um disse para o outro: ei, nós estamos na visão, Paulo. E Paulo para o Silas: nós estamos na visão. Não, vamos começar a fazer alguma coisa aqui, nós não podemos ficar parados. E eles começaram a louvar o Senhor, começaram a adorar a Jesus, começaram a cantar e a orar, e a buscar a face de Deus, e a buscar a presença de Deus, aleluia. De repente a palavra de Deus fala aquilo que nós já sabemos, que aquele lugar tremeu, aquele lugar sacudiu, aleluia. Aquele lugar começou a tremer de uma forma tão poderosa, meu irmão, que as cadeias começaram a se abrir, aleluia. Que as correntes começaram a sair, as pessoas começaram a ser livres, fisicamente ali, e também espiritualmente, porque a palavra de Deus fala que quando Paulo começar a cantar e a louvar, e houve aquele milagre, o carcereiro vem correndo, desesperado, porque ele sabia que se aqueles homens fugissem, ele seria morto, porque a responsabilidade estava sobre ele. E quando ele estava prestes a tirar a sua vida, Paulo e Silas disseram: ei, pera, não precisa tirar a tua vida. Não precisa tirar a tua vida, não acabou ainda. Ei, não acabou, nós estamos aqui, nós estamos todos aqui. Ali Deus começou a construir, aleluia, construir um relacionamento com aquele carcereiro. Ali o Senhor começou a construir um relacionamento com os presos que estavam ali. Ali o Senhor começou a trabalhar, aleluia, no coração de muitas vidas ali. Vidas que estavam sem esperança, vidas que não acreditavam, aleluia, em Deus, em Cristo. Mas quando eles viram aquilo tremer, quando eles viram aquelas vidas, aleluia, sendo libertas das cadeias, eles se renderam a Cristo, meu irmão, olha só. Eles se renderam a Jesus, eles começaram a desejar Jesus. Veja que a visão, ela vai te levar por lugares bons, mas também vai ter momentos que eu vou ter que passar por momentos difíceis também. Mas se eu estiver cheio, aleluia, da presença do Senhor, aquela surra, aquela dor, aquela calúnia, aquela perseguição, elas não vão me tirar da visão e do propósito que Deus tem para mim. Eu vou permanecer, aleluia, louvando ao Senhor. Eu vou permanecer vendo vidas sendo libertas, aleluia, de espíritos imundos. Eu vou permanecer vendo carcereiros, aleluia, sendo libertos em nome de Jesus. Você vai viver coisas tremendas como eles viveram também. É claro que você não quer levar surra de vara. É claro que você não quer ficar preso dentro de uma cadeia. Mas se for necessário, eu tiver que passar por isso, meu irmão, eu quero ter a coragem, eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que lá dentro eu possa ganhar corações e vidas para Cristo também, aleluia, porque nós não estamos livres de que isso possa acontecer. Paulo e Silas olharam e conseguiram ver a oportunidade em meio a grandes dificuldades que eles estavam vivendo. Eu quero que você leve para a tua casa isso nessa noite. As suas dificuldades, aquilo que vai se levantar contra você, aleluia, nessa semana, ou semana que vem, ou daqui a pouquinho, eu não sei o que vai se levantar. Mas se levantar contra você, entenda, você está na visão do Senhor, você está no propósito do Senhor, você chamou Cristo para ser o centro da sua vida, e se Ele é o centro da tua casa, se Ele é o centro da tua vida, aleluia, você não vai sentir, aleluia, este peso, você não vai sentir essa dor, porque a palavra de Deus diz que o jugo dele é suave, aleluia, entrega nas mãos dele, coloca nas mãos dele, meu irmão. Foi isso que eles fizeram naquele dia.
Eles poderiam recusar e dizer: que visão é essa? Que voz foi essa que me chamou para vir para cá para apanhar? Mas a experiência, meu irmão, que você tem com Jesus, ela te faz superar qualquer dor, qualquer aflição, qualquer perseguição, qualquer flecha, qualquer dardo que é lançado contra você. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está na visão de Deus, se você chamou Cristo para o centro, meu irmão, isso não vai te abalar, aleluia, isso não vai te prejudicar. E para nós concluirmos, o pedido de socorro, ele só foi atendido por Paulo porque ele colocou Cristo no centro, amém? O pedido de socorro, ele foi algo que motivou Paulo sair da onde ele estava, junto com Silas. Por quê? Porque ele tinha dentro do coração dele uma mensagem forte, aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Ele passou por uma cidade, primeiro ele ganhou um jovem, que foi aperfeiçoado no ministério. Uma mulher e a sua casa foram colocadas no centro da vontade de Deus. Uma jovem, ela foi liberta pelo Espírito que estava aprisionando ela. Um carcereiro e todos os presos ouviram sobre Cristo. E por fim a família do carcereiro foi restaurada, aleluia. Vieram para Cristo também. Olha que dependendo da forma como você estiver conectado com o Senhor, as prisões elas não vão te abalar, as prisões elas não vão trazer tristeza para você, mas elas vão trazer alegria de salvação, aleluia. Vale a pena seguir a visão dada por Deus, meu irmão. Vale a pena seguir a visão dada por Deus, amém? Talvez você está aqui nessa noite e você teve alguma visão dada por Deus. Permanece na visão dada por Deus. Permanece naquilo que Deus falou no teu coração. Eu me lembro muito bem, parece que foi ontem, que eu estava num monte orando. Estava sentado à roda junto com alguns irmãos, tocando um violão. Não sabia nem tocar direito. Ainda não sei muito, mas não sabia nem tocar. E um irmão disse assim: olha, eu tive um sonho nessa noite que passou. E nessa noite o sonho era o seguinte: eu via um jovem com um violãozinho na mão, tocando e cantando, e muitas pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Sabe quando você ouve algo que vem como uma flecha no teu coração? Sabe quando você ouve uma palavra dessa e vem como uma flecha e você parece que é a voz de Deus falando diretamente contigo? Foi aquilo que aconteceu comigo. São essas promessas, são esses direcionamentos, são isso que nos fortalece dia a dia. Quando vem uma luta, quando vem uma batalha, o Senhor diz assim: olha, traga à memória aquilo que te traz esperança, aleluia. É isso que Ele traz para você nessa noite. Talvez você está aqui passando momentos de aflição, ou talvez você está aqui com algum problema físico, ou alguma dificuldade dentro do lar. Meu irmão, lembre-se que o Senhor Jesus, quando você traz Ele para o centro da tua casa, Ele vai fazer um rebuliço ali, mas Ele vai começar a tirar aquilo que não presta, meu irmão, e Ele vai fazer nova todas as coisas, porque Ele tem o poder para isso, aleluia. Ele tem o poder para isso.